Olá a todos, meu nome é Jairo Lima e gravo este vídeo aqui hoje, dando continuidade ao nosso curso de teses defensivas, trazendo um tema aqui de extrema relevância, um tema bastante complexo, de difícil compreensão, que é o concurso de causas de aumento de pena. E sobre isso eu vou falar um pouco aqui com vocês. Me permitam inicialmente compartilhar a tela. Nós estamos no nosso curso de tese defensiva. Esse vídeo será disponibilizado também gratuitamente no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Mas hoje nós vamos falar do concurso de causas de aumento de pena. Enfim, está na tela aí para vocês o artigo 68 do Código Penal. Eu vou fazer algumas considerações aqui sobre esse sistema adotado aqui no Brasil para a gente chegar nesse ponto principal aqui do nosso vídeo de hoje. Então, o princípio da individualização da pena, ele está disposto no artigo 5º da Constituição Federal. E ele determina, né, exige que o juiz, no momento da aplicação da pena, analise circunstâncias específicas do caso concreto, a fim de impor uma pena individualizada ao réu. Então, isso é para combater eventuais padronizações de punições, que todas as pessoas sejam punidas com o mesmo rigor, com a mesma quantidade de pena, ainda que as circunstâncias sejam um pouco diferentes. E aí a dosimetria da pena adotada aqui no Brasil obedece um método trifásico, que estabelece o caminho que vai ser percorrido para o cálculo dessa pena, né? Fixando a pena base, analisando na segunda fase agravantes e atenuantes, e por fim, na última etapa, as causas de aumento e diminuição de pena. E aí onde entra o artigo 68 do Código Penal, né? Que vai dizer que a pena base será fixada atendendo-se o critério do artigo 59 do Código Penal. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuante e agravante. E, por último, as causas de diminuição e de aumento. O parágrafo único que nos revela essa questão aqui será debatida no vídeo. Que diz o parágrafo único? No concurso de causa de aumento ou diminuição previsto na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. E este é o ponto do nosso vídeo. Em relação ao concurso de causa de aumento de pena, nos termos desse parágrafo único do 58, nós temos aqui algumas situações para visualizar. Por exemplo, caso exista uma causa de aumento de pena disposta na parte geral, como o artigo 70 do Código Penal, concurso formal de crime, e uma causa de aumento de pena da parte especial, como, por exemplo, o roubo majorado, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, artigo 157, parágrafo 2º A. Neste caso, qual é a solução? Quando há uma causa de aumento de pena da parte geral e uma causa de aumento da parte especial, devem seguir as duas causas de aumento de pena. Quanto a isso, tranquilo. Já uma segunda hipótese, quando ocorrer o concurso entre causas de aumento ou diminuição previstas ali no, na parte especial, o 68, parágrafo único, diz que o juiz pode aplicar somente um aumento ou só uma diminuição, desde que seja o maior aumento ou a maior diminuição. Tomando por base, por exemplo, o crime de roubo, que tem circunstâncias que majoram a pena em um terço, a metade, como concurso de pessoa, ou que majoram em dois terços ou até o dobro, como emprego de arma, arma de uso restrito. Enfim, nessa circunstância, se concorre uma que aumenta um terço com outra que aumenta dois terços ou o dobro, então, o juiz deveria aplicar ou poderá aplicar somente esta que mais aumenta, esta que aumenta dois terços ou esta que aumenta o dobro. Aí a questão controversa é essa, interpretar esta frase que diz, pode o juiz limitar-se, ou seja, traz a possibilidade do juiz aplicar as duas ou mais causas de aumento de pena ou diminuição. Então, o STF e o STJ, eles fixaram o entendimento de que o juiz pode aplicar no concurso de aumento de causa de aumento e diminuição de pena, apenas uma causa de aumento ou uma causa de diminuição, ou aplicar de forma cumulativa, desde que ele fundamente, ou seja, o juiz fundamente a decisão de por que ele está aplicando cumulativamente. Tá? Então, essa é a interpretação do STF, o próprio Gilmar Mendes disse
num agravo mental uma certa vez, né, que o artigo 68 ele não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento de pena da parte especial quando estiver no concurso de majorante, mas que ele sempre justifique a escolha da fração imposta. Então, para o STF, não há ilegalidade flagrante na acumulação de causas de aumento da parte especial, sendo razoável interpretar ou dar uma interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla ou tripla acumulação ele deve ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado. Então, se não houver uma fundamentação, teses para o entendimento do STF, o juiz tem que aplicar só uma causa de aumento de pena, num concurso de causas de aumento. Mas, se o juiz fundamentar, né, o motivo de acolher todas aquelas causas de aumento de pena, haveria aí, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, a possibilidade, sim, de o juiz aplicar as causas de aumento de pena em concurso. Tá? Então, é uma questão também a ser debatida na doutrina com muita profundidade. Aqui não só trazer um vídeo breve, mas eu preciso trazer alguns pontos aqui de esclarecimento para vocês, né? A aplicabilidade dessas causas de diminuição ou aumento de pena, ela tem que ocorrer sempre sob a pena provisória. Isso todos nós sabemos. A pena intermediária, ou seja, aquela após análise de agravantes e atenuantes, que é o resultado da segunda fase desse sistema trifásico. Então, a única dúvida que se estabelece é referente ao critério ideal a ser utilizado, pois nós temos dois critérios matemáticos diferenciados. O primeiro é o critério cumulativo sucessivo de efeito cascata, pelo qual as causas de aumento e diminuição eles têm sempre incidência uma após a outra, e sobre o resultado obtido na operação anterior. Já o segundo critério da incidência isolada, as causas de aumento ou diminuição de pena, elas têm incidência uma após a outra, mas sempre observando a pena provisória. Acredito que deu para vocês perceberem a diferença. O critério do efeito cascata ou cumulativo, aumenta-se a pena se eu considero que dois aumentos de pena. Pego o primeiro, aumento um terço, e depois, sobre o resultado desse aumento, é que eu vou aumentar novamente com esta segunda causa de aumento de pena. Já o critério isolado vai pegar sempre a pena base. Por exemplo, a pena base é 4 anos, aumenta um terço em cima dos 4 anos, depois aumenta 2 terços, não do resultado, mas sim dessa pena intermediária ainda. Essa é a diferença de um critério ou outro. Há também uma questão que os tribunais superiores refutam, né, que é o que chama de pena zero, né? O receio de que se chegue a uma pena zero. E hoje o que se tem estabelecido é que as causas de aumento e diminuição têm que obedecer o mesmo padrão, o mesmo parâmetro, né? E isso, depois de uma discussão doutrinária e jurisprudencial muito complexa, né? O próprio Paulo Queiroz, ele chegou à seguinte conclusão: o concurso entre causa de aumento, o método sucessivo, ele prejudica o réu. No concurso entre causa de diminuição, o método isolado ele é impraticável. E no concurso entre causa de aumento e diminuição, o critério isolado prejudica o réu. Por isso, né, na visão do Paulo Queiroz, teríamos como regra o método a ser aplicado o sucessivo e só excepcionalmente o isolado, sempre que este, o método isolado, for mais favorável ao réu. Esse é o entendimento dele. Há três posições sobre a situação. O próprio Guilherme Nutt também discorre muito bem sobre o tema, é, evitando aí, enfim, incidindo sobre as três posições que há. O Guilherme Nutt ele faz uma reflexão muito importante aí, né, tentando evitar a questão da pena zero. Então, imagine até você a respeito dessa questão da pena zero, né? É, em algumas circunstâncias, é necessário adotar critérios diferentes para evitar essa questão da pena zero. Quando o juiz, por exemplo, ele for aplicar um aumento de um terço e uma diminuição de um terço, ele não pode compensar como o outro anulando. Sabe por quê? Porque se a pena extraída da segunda fase for, por exemplo, de 6 anos, se aplica-se um aumento de um terço, alcança 8 anos. Em seguida, se você subtrai um terço, ou seja, gera a causa de diminuição após a causa de aumento, então a pena vai cair para 5 anos e 4 meses. Então,
perceba aí que a compensação ela é prejudicial ao réu. E se você incluir o cálculo de uma causa de diminuição de pena após o cálculo da causa de aumento, a situação pode ser favorável ao réu, como no exemplo que eu dei, né? Um exemplo em que uma pena de 6 anos, aumentada de 1/3 vai para 8, e o resultado disto, ou seja, já com aumento, reduzido de 1/3 vai para 5 anos e 4 meses, e não 6 anos. Portanto, aí uma economia para o réu de alguns meses aí na pena. Lógico que isso também é uma discussão doutrinária, porque, em regra, entende-se que deve aplicar inicialmente as causas de diminuição e, em seguida, a causa de aumento, aí, pela própria leitura do artigo 68. E alguns julgados também que nega o método da incidência isolada, no caso de concurso de causa de aumento de pena genérica e específica. Portanto, é um tema muito complexo e que tem que ser bem debatido por nós, operadores de direito, mas eu espero poder ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. O que eu quero, então, em resumo, deixar aqui bem claro é que o juiz poderá aumentar a pena nessa fase aqui também das causas de aumento ou diminuição. Ele pode aumentar a pena além do máximo ou diminuir aquém do mínimo nessa etapa, na terceira etapa. Que em caso de concurso de causas, o juiz ele escolhe a que mais aumenta ou que mais diminui. E as outras que ele rejeitar nessa etapa pode ficar ser utilizada como agravante ou atenuante. Nós temos jurisprudência sobre isso. Tá? E quando há o concurso de qualificadoras, aí uma qualificadora é escolhida para elevar o quanto da pena, e as demais podem ser utilizadas como circunstâncias judiciais, já dizia o STJ, ou como agravante pela posição do STF, o que vai valer a análise do caso concreto. Mas isso também é uma dica final que eu deixo no vídeo. Não existe, isso é questão midiática, o crime triplamente qualificado, pentaqualificado, duplamente qualificado, isso é uma questão midiática. Na verdade, o crime é qualificado por uma qualificadora e as demais serão utilizadas como circunstâncias judiciais ou agravantes. Okay? Espero ter conseguido passar aqui um conteúdo de qualidade para vocês e até o próximo vídeo.